Hoje estudaremos semântica. Mas o que seria a semântica? Campo da gramática que, segundo a linguística, estuda a interpretação de significado de uma palavra, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Ou seja, está diretamente relacionada às significações das palavras. Elas podem subdividir-se em sinonímia, antonímia, polissemia, homônimos, homônimos perfeitos, parônimos, conotação e denotação. Então, como já falamos, o objeto de estudo da semântica é o significado. Vamos conhecer um pouco da sinonímia. O que seria sinonímia? Sinonímia nada mais é do que poder substituir em uma oração uma palavra por outra sem alteração de sentido nesta oração. Exemplo, cômico, engraçado. Se eu posso alterar em uma oração o cômico pelo engraçado, então ocorreu a sinonímia. E falando um pouco agora sobre antonímia. Antonímia, ela representa exatamente o contrário da sinonímia. Antonímia representa o significado de palavras opostas. Então, se eu falo mal, bem. Se eu vou falar aqui, rapaz fraco, eu vou falar aqui, rapaz forte, usando a antonímia. E agora, nos referimos à polissemia. O que seria polissemia? Na nossa língua portuguesa, temos muitas palavras polissêmicas. Isso se deve ao fato de o significado dessas palavras estarem colocados apenas no contexto em que elas são utilizadas. Como assim? Se eu falo manga, de forma vaga, muitas pessoas pensariam primeiramente na fruta. Mas se eu falo a manga da minha camisa está grande, nesse momento vocês estão identificando que eu estou me referindo à manga da camisa. O mesmo banco, que poderia estar sendo usado como instituição comercial financeira ou assento, entre muitas outras palavras da nossa língua. Homônimos. Homônimos são palavras que, embora tenham a mesma pronúncia, elas vão se diferenciar no seu significado e na sua grafia. Então, além de a gente entender a palavra pelo seu contexto, se a gente conhece a grafia correta da palavra, a gente também vai saber o significado dessa palavra. Como, por exemplo, concerto. Se a gente falar concerto de forma vaga, a maioria das pessoas podem pensar no ato de consertar. Mas se eu falo fui a um concerto lindo, então vocês vão identificar que eu estou me referindo à orquestra musical. E se eu escrevo concerto com S, você que conhece a grafia vai saber que eu estou me referindo ao ato de consertar. E homônimos perfeitos são palavras que têm a mesma pronúncia e a mesma grafia. E aí, como é que eu vou saber o significado dessas palavras? No contexto. Eu cedo este lugar para a professora. Nesse caso, identificamos que cedo aí está sendo verbo. Cheguei cedo para a entrevista. Nesse momento, a gente já sabe que se refere ao quê? A um advérbio de tempo. Então, agora falando dos parônimos. Parônimos são palavras que se parecem na pronúncia e na escrita. No caso, absolver e absorver. Nós temos que prestar atenção na pronúncia dessas palavras para identificar que são palavras diferentes, certo? Então, absolver refere-se a perdoar, inocentar. Absorver, aspirar, sorver. Aprender, tomar conhecimento. E apreender, capturar. Entre tantas outras palavras da nossa língua. E conotação. Conotação nada mais é do que o uso da palavra no seu sentido figurado, metafórico. O que seria isso? Se eu falo, gente, Carlos tem um coração de pedra. O que é que vocês vão pensar? Que existe uma pedra no lugar do coração de Carlos? Claro que não. Vocês já vão identificar que eu estou me referindo que Carlos não é uma pessoa muito sentimental. O mesmo quando eu falo que minha filha é uma princesa. Eu não obtenho o título de rainha. Então, eu estou usando princesa também no sentido figurado. E denotação. Denotação é o uso, refere-se ao uso da palavra no seu sentido real, concreto, existencial. Quando eu falo, Carlos se machucou em uma pedra, aqui sim eu estou me referindo à pedra no seu sentido concreto, existencial. A princesa Diana era linda. A princesa Diana obtinha o título de princesa. Aqui é o seu sentido denotativo. O Oceano Atlântico é imenso.
estou me referindo ao oceano, então, obviamente, também estou fazendo uma referência no seu sentido existencial. Hoje é o que nós temos.